Olá, boa noite, ou melhor ainda, boa tarde, né? Fim de tarde, início de noite. A gente começa aqui mais uma live, uma transmissão aqui do culto da PIB de Timbaúba, cidade de Timbaúba dos Batistas, aqui na região de Seridó. E a partir desse exato momento, tanto a igreja de Timbaúba, quanto também a congregação da cidade de Jardim de Piranhas, do nosso querido irmão e missionário irmão Juscelino, juntamente com sua esposa Andréa. Temos também o pastor Silvio, que é o pastor titular aqui da PIB de Timbaúba. E nós estamos aqui para fazer essa transmissão e te abençoar nesse fim de tarde, tá certo? Com louvor, com um momento de reflexão da palavra de Deus e também com alguns comunicados e avisos que a gente vai estar passando aí para vocês durante a transmissão dessa live. Eu quero convidar você que está aí em casa a partir desse exato momento a compartilhar também esse link nos grupos aí de WhatsApp, no Facebook, para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis, para que elas possam ouvir da palavra de Deus e assim serem edificadas, porque a palavra de Deus ela é forte, ela é eficaz, ela nos ajuda, ela transforma, ela salva e ela cura. Até rimou, estou quase um poeta aqui nessa noite, para abençoar a sua vida. Eu vou orar para a gente dar início e logo na sequência eu quero convidar a Raíla e a sua irmã Raira para trazer também um momento aqui de louvor, tá certo? Para a gente possa cantar junto nessa tarde, nesse início de noite. Amém? Oremos. Senhor Jesus, queremos te pedir a tua direção, queremos te pedir a tua orientação, porque nós cremos que tu és Deus forte e poderoso, que não existe outro Deus além de ti. Nós queremos pedir a tua orientação, a tua bênção para essa transmissão, porque reconhecemos que só o Senhor é o Senhor, todo-poderoso, digno de louvor, digno de adoração. A salvação só está através de Jesus Cristo, nós cremos nisso, nós cremos que o Senhor tem o poder de transformar, de curar, de libertar. E é em nome desse Deus que criou o universo, que criou os céus e a terra e que nos criou, é em nome desse Deus, do seu Filho Jesus Cristo, que nós oramos e pedimos a tua bênção, pedimos a tua direção em tudo que vai ser feito aqui nessa live. Abençoa quem está do outro lado nos assistindo, cada casa, cada lar, que a paz de Deus, o amor de Deus possa tocar essas vidas, esses corações, através do louvor e da palavra que vai ser ministrada. Esteja me abençoando a Raíla, a Raira, nos usa como instrumento vivos em tuas mãos, para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Bom, pessoal, vamos louvar a Deus, certo? Vou convidar a Raíla e a Raira para esse momento aqui de louvor. E vá compartilhando aí o link. Graça e paz a todos. Sua irmã na paz, amém. Fica com a gente, tá, irmãos? Vamos louvar juntos agora, para a glória de Deus. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz
maravilhas do Senhor, eu continuo olhando para ti. Assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. De volta ao nosso irmão Wilke. Amém, que louvor abençoado, né? Misericórdia, graça e luz. É verdade, essas coisas são essenciais, importantes na nossa caminhada. Se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a graça de Deus e se não fosse a luz de Deus que ilumina nossos passos, a gente com certeza estaria num rumo pior, num rumo ruim. Mas Deus, na sua infinita bondade, amor, misericórdia, graça e luz, tem nos abençoado e estamos aqui na presença de Deus, felizes e alegres, independente das circunstâncias, felizes porque sabemos que Deus é bom e tem cuidado de todos nós. Meus amados irmãos, eu quero aqui dar um recado para vocês. Hoje é o primeiro domingo do mês de agosto. O ano está correndo, não é verdade? Está passando rápido. Primeiro domingo aí do mês de agosto. E dentro do nosso calendário, nós temos uma data bem especial que eu quero frisar aqui para vocês. Nós batistas comemoramos hoje o Dia do Adolescente Batista, tá certo? O Dia do Adolescente Batista. E também o mês de agosto é comemorado o mês da Juventude Batista. Então, primeiro domingo de agosto, Dia do Adolescente Batista, e o mês de agosto como um todo é comemorado como o mês da Juventude Batista. E eu aqui, enquanto presidente da Jubacê, representando aqui a Juventude Batista do Seridó, quero dar aí uma bênção especial, orar por você, juventude aqui da PIB de Timbaúba, adolescentes e jovens da PIB de Timbaúba e também da congregação de Jardim Piranhas. Eu vou orar por vocês, tá certo? E também quero ler para vocês aqui uma mensagem bem rápida, que é uma mensagem aí que é tema da nossa campanha do mês da juventude deste ano. E aqui eu vou já falar um site que você, jovem, adolescente, vai poder acessar. Vou também falar do Instagram da Jubacê, onde a gente está preparando todo um material exclusivo durante todo esse mês, só para abençoar a nossa juventude. Então você que é adolescente, você que é jovem, fique ligado, tá certo? Vou falar já e também vou colocar no grupo da igreja aí para estar reforçando. Meus amados irmãos, o tema do mês da juventude deste ano é amor que gera vida. Então o tema da campanha deste ano é amor que gera vida. E o texto base se encontra no livro de João, capítulo 13, versículo 14, onde diz assim: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. Esse é o texto básico da campanha. E aqui eu quero ler uma mensagem que a Juventude Batista Brasileira mandou, né, aí para todos os jovens, e eu quero ler para vocês aqui também. A mensagem diz o seguinte: amor que gera vida. Aponta duas vias da mesma entrada a ser percorrida. De um lado, a proclamação do Evangelho, do arrependimento, isto é, as boas novas da salvação. A mensagem que o próprio Cristo pregou, a única capaz de gerar vida. E de forma paralela, fala das nossas ações em amor que alcançam as pessoas que estão ao nosso redor e apontam para o que Jesus ensinou. A questão aqui é, com palavras ou ações, queremos anunciar o reino de Deus.
Esse tema revela o desejo que temos de ver e viver uma juventude avivada, que busca a Deus de maneira intensa e demonstra o amor na vivência com o outro. E se queremos que as pessoas vejam Cristo, nós não precisamos aparecer. É como a canção dos Arrais: que o meu nome morra com o meu corpo e que o de Cristo permaneça em tudo. A cidade continua sendo o grande desafio da igreja. É aqui que precisamos mostrar a nossa força e criatividade, sobretudo o nosso amor. Montamos este site, tá certo? Vai um site aí que eu vou falar para vocês. Um site aí cheio de estudos, reflexões, desafios a serem vividos no âmbito pessoal e coletivo a partir de sua comunidade. Amor que gera vida é uma declaração sobre a pessoa de Jesus Cristo. Esse texto é de Amon Lopes, ele que faz parte aí da Juventude Batista Brasileira. Atenção, jovens, adolescentes, batistas de Timbaúba, de Jardim de Piranhas e de todo Seridó, você que é jovem que nos assiste. Eu quero que vocês, logo depois desse culto, ou do decorrer da sua semana, acesse o site www.mêsdajuventude.com.br www.mêsdajuventude.com.br. Esse aí é um site específico criado para a nossa juventude e para nossos adolescentes durante esse mês. E eu quero convidar também vocês a acessarem o Instagram da Jubacê. A Jubacê é a Juventude Batista do Seridó. Durante todo esse mês de agosto, a gente vai estar com uma série de pregações, de devocionais, de louvores, tá certo? Com um tema bem específico para a juventude, uma palavra específica para a juventude e adolescente. Então, você aí que tem Instagram, coloca lá @SomosJubacê. @SomosJubacê, e lá você vai estar por dentro de toda a programação da campanha do mês da juventude que está sendo realizada em todo o nosso país. Então, mais informações coloco aí no grupo da igreja, também vou estar postando aí no nosso Facebook. Os irmãos fiquem acompanhando e atentos. Então eu vou orar agora, encerrando esse meu momento, e convido novamente já as meninas para o louvor. Vamos orar pelos jovens, no nome de Jesus? Vamos lá. Senhor Jesus, eu quero te apresentar a vida dos adolescentes, dos jovens de todo o nosso Brasil, em especial os adolescentes e jovens da nossa igreja. Deus, tu sabes os desafios que são grandiosos frente a esse mundo, com tantos atrativos, com tantas coisas que acabam encantando e querendo roubar, ó Deus, a visão dos jovens de uma vida de santidade. Os desafios são grandes, as batalhas são grandes, esse público tem sofrido um grande ataque, principalmente nas escolas, nas universidades, com teorias, com filosofias, meu Pai, que são totalmente contrários à Tua palavra. A minha oração é que o Senhor preserve a nossa juventude, preserve os nossos adolescentes no Teu caminho, ó Deus. Que tudo aquilo que vinha para desviar, para tirar a atenção deles, para tirar o foco dos nossos jovens, ó Pai, que essas coisas se afastem deles, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa juventude. Ó Pai, cuida dos novos convertidos, dos nossos adolescentes que entregaram a vida a Cristo há pouco tempo, dos jovens, meu Pai, que estão na igreja e estão sofrendo, ó Pai, na vida espiritual em virtude da sua decisão, sofrem perseguição, insultos na universidade, na sua família, na sua rua, somente pela causa de escolher uma vida de santidade, escolher viver a Tua vontade. Então que o Senhor possa cuidar, ó Pai, abençoar a nossa juventude, manter que eles continuem firmes, perseverantes em buscar o Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, então esta é a minha oração, e que o Senhor possa cada dia mais dar sabedoria para os nossos jovens, para que eles possam tomar as decisões e as escolhas corretas, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Convidar os jovens, na juventude está todo mundo jovem aqui, talvez eu seja o mais velho, não sei se eu sou considerado mais jovem, mas vamos lá, vamos de louvor, esquece essa parte e vamos louvar ao Senhor Jesus Cristo.
abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Bem, queridos, mais um domingo, estamos aqui para a glória de Deus. E dessa vez nós vamos, agora nesse momento, meditar em Gênesis capítulo 22. Você pode abrir aí na sua casa, acompanhar comigo os textos. Eu havia colocado antes que nós estamos iniciando uma série de mensagens de Jesus no Antigo Testamento. Você sabia que Jesus, em alguns momentos, aparece no Antigo Testamento? Nós já vemos de uma série de mensagens anteriores, a gente meio que viu Jesus em alguns momentos da história, aparecendo ali alusões a Jesus Cristo. E agora não vai ser diferente, só que dessa vez nós vamos iniciar mesmo uma série mostrando textos que falam de Jesus no Antigo Testamento, onde só havia a promessa de que Cristo viria. E no Novo Testamento nós vemos Jesus já em vida, fazendo aquilo que antes era apenas escrito, antes era apenas lembrado, antes era apenas dito pelos profetas e pelos pregadores de antes. Mas vamos lá, queridos, o título da mensagem de hoje é Akedah. O que significa Akedah, né? Nós vamos agora estudar o que significa esse nome em hebraico, Akedah. Gênesis capítulo 22, acompanhe comigo. Vamos lá. Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 de seus servos, Isaque, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, seu filho. Levou também o fogo e a faca, e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão: seu pai, meu pai. Respondeu Abraão: estou aqui. Meu filho. Isaque perguntou: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Tendo ele chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e amarrou a lenha, depois amarrou seu filho Isaque e colocou em cima do altar, sobre a lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: estou aqui. Então o anjo disse: não estendas a mão contra o moço, não lhe faça nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Por isso Abraão chamou aquele lugar Jeová Jireh, pelo que se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu: por mim mesmo jurei, diz o Senhor,
porque fizeste isso e não me negaste teu filho, teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência dominará a cidade dos seus inimigos, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedeceste à minha voz. Vamos parar até aqui, meus queridos. Nesse texto, vamos orar? Fale, Deus, fala o nosso coração. É por meio desse texto, Deus, nós aprendemos muitas coisas importantes para a nossa vida. O quão falhos somos, Deus. O quão esquecidos nós somos. O quão desobedientes nós somos diante desse texto. Mas nos ajude, Deus. Que o Senhor quebrante nosso coração, para que a gente escute a Tua voz, a Tua palavra. Amém. Vamos lá, irmãos. Acho que já deu mais ou menos, não sei, você aí em casa. O que é Akedah? Akedah é esse episódio que os judeus eles tomam como um ato muito belo de fé. Akedah foi justamente esse momento em que Deus disse a Abraão: Abraão, pegue o teu filho e ofereça-o a mim. Akedah quer dizer também, pode dizer também, lugar de abate. É esse o sentido de Akedah. Por isso a mensagem hoje tem esse título. E eu queria, só para deixar melhor a compreensão dos irmãos, eu separei eles em alguns tópicos, para a gente não se perdendo de acordo com o decorrer da mensagem. Primeiro tópico é: Deus provou Abraão. Detalhe, meus queridos, quem era Abraão? Abraão era um homem que Deus escolheu, era um homem que serviu a Deus, que obedeceu a Deus. Em muitos momentos da vida dele, ele errou em muitos momentos da vida dele, as escrituras mostram claramente, mas chegou um momento da vida dele em que ele foi provado por Deus. É tanto que o texto começa dizendo assim: depois dessas coisas, havia uma trajetória de Abraão antes desse capítulo, onde ele caminhava, ele era um homem peregrino, ele andava para um lado e para o outro. E como a gente vai ver no decorrer do texto, vai dizer assim: Deus provou Abraão. Detalhe, essa palavra aqui, provar, irmãos, não tem nada a ver com a palavra tentar. Deus ninguém tenta. A tentação é diferente de provação. É bom deixar isso claro, porque às vezes as pessoas confundem. Diz: não, Deus me tentou. Irmãos, Deus ninguém tenta, nem muito menos para pecar. Então, o sentido aqui desse texto, aqui dizendo, primeira coisa, é provação, é teste. É nesse sentido que o texto está falando, teste. Deus testou Abraão. E qual foi o teste que Deus deu a Abraão? E detalhe também, irmãos, que é necessário dizer, eu vou até adiantar essa parte, é que Deus, quando quis testar Abraão, não é Deus brincando com Abraão, não. Deus sempre tem um propósito em seus testes. Deus sempre tem. Aí vamos lá. O que foi que Deus disse a Abraão? Disse a Abraão, e ele disse: estou aqui. Deus disse: toma agora o teu filho, o teu único filho. Detalhe, Abraão, irmãos, na verdade tinha 2 filhos, Ismael e Isaque. Só que Ismael era um filho que não era o filho da promessa. Deus havia prometido um filho a Abraão. E depois de 100 anos que veio receber esse filho. Depois que ele tinha seus 100 anos de idade é que ele veio receber seu filho. E o que aconteceu? Abraão teve um filho, esse outro filho, com a serva dele. Não foi o filho que Deus havia dito: olha, Abraão, eu vou dar um filho a você, só que tem um problema. A esposa de Sara era estéril. Então aí Deus disse: eu vou dar um filho a você, só que esse filho, aos olhos de Sara e aos olhos também de Abraão, estava demorando. O que aconteceu? Abraão teve um filho anterior, mas esse não era o filho da promessa. Só para deixar mais claro aqui, porque ele não tinha somente um filho, mas o filho da promessa era apenas Isaque, o filho que Deus disse: olha, eu vou dar um filho a você. Porque por meio de Isaque, irmãos,
Por meio da geração de Isaac, Deus havia prometido, ele disse, olha, por meio do seu filho, muitas nações vão surgir. Por meio dele, o Messias, irmãos, veio por meio da geração de Isaac, dos filhos dos filhos dos filhos de Isaac. Isso, o Messias, Jesus Cristo, veio. Isso aqui é importante, mas vamos lá. Deus disse, eu quero o seu filho, o seu único filho, referente à promessa, Isaac, a quem amas, no sentido de Abraão gostar muito do menino, vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto. Há dois problemas aqui que eu queria chamar a atenção nesse texto. O primeiro, Deus está pedindo o seguinte, primeira coisa, Deus está pedindo sacrifício humano. Mas se a gente for em Levítico, eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Levítico, capítulo 18, versículo 21. Olha só. Não oferecerás a Moloque nenhum dos teus filhos, fazendo-os passar pelo fogo, nem profanais o nome de Deus, eu sou o Senhor. Deuteronômio também vai dizer algo também parecido. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 31. Não as imiteis quando cultuares o Senhor teu Deus, porque eles fizeram para com os seus deuses tudo que o Senhor rejeita e considera abominação. Queimam no fogo para seus deuses até os seus filhos e filhas. Ué, como é que Deus em sua palavra disse que não aceita sacrifício humano e agora ele pede um rapaz para sacrificar? Segundo problema, holocausto. Irmãos, holocausto é você queimar totalmente. Olha aqui o que Deus está pedindo. Deus está pedindo para Abraão, depois de tantos anos esperando um filho dele, está pedindo para oferecer. E ainda por cima, para queimar o garoto. Completamente. Que o holocausto era uma oferta totalmente queimada. Mas eu quero que vocês entendam, irmãos, que isso aqui tem um propósito. No decorrer da mensagem você vai entendendo melhor qual foi o sentido de Deus aqui pedir essa oferta. Há três possíveis razões também, que nós vamos ver de acordo com o texto, que Deus pediu essa oferta em sacrifício humano. Meus queridos, mas vocês vão ver já já. Vou deixar vocês um pouquinho curiosos aí para a gente ver o decorrer dessa história, onde é que vai chegar. Eu lhe encorajo a pensar o seguinte, irmãos. Se isso aqui fosse nos crentes do século XXI, será que iria fazer? Será que se Deus te pedisse, não um filho, mas te pedisse algo precioso, algo que você gosta muito, para si, será que os crentes do século XXI iriam obedecer? 3. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou seu jumento, e tomou os 2 servos de Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Então nós vemos até agora, Deus prova a Abraão. Então do 1 ao 3 nós vamos ver que prova foi essa. E agora nós vamos ver, segundo ponto da mensagem, que é Abraão obedece o pedido de Deus. Do 4 ao 10. Vamos lá. A gente viu que Abraão pegou as coisas do holocausto e foi para onde Deus havia mostrado o lugar. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Irmãos, essa expressão assim, levantou os olhos, ela era muito comum. Da vez que a gente vai ler, levantou os olhos, se você analisar, nos capítulos anteriores você vai ver que um homem chamado Ló, não sei se vocês conhecem, mas um homem chamado Ló na Bíblia, ele levantou os olhos também. Mas na vez que a Bíblia diz assim, e Ló levantou os olhos, foi por causa da cobiça. Ló, quando levantou os olhos, ele olhou e viu todas as coisas da terra e disse assim, eu quero esses bens materiais. Mas aqui na Bíblia agora, nós vamos ver uma coisa interessante. Ele vai dizer assim, levantou os olhos, isso é Abraão. Abraão levantou os olhos, que é uma expressão é como se eu tivesse assim e olhasse para frente. E o que Abraão viu? Abraão não olhou com cobiça como Ló.
viu o lugar de longe. Ele viu o Aquedar. Abraão viu o lugar que sangrou seu coração. Abraão viu o lugar em que lá ele iria fazer a decisão, talvez a mais difícil de sua vida. Abraão viu o lugar onde ele iria sacrificar o filho, onde ele iria abater o filho, como se fosse um animal. Versículo 5. Então Abraão disse a seus servos: ficai aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Depois eu vou voltar para esse versículo, porque tem algo interessante nele. Vamos continuar o texto. Abraão pegou a lenha do holocausto, ele pegou a lenha, colocou em cima de Isaque, seu filho, levou também o fogo, a faca, foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, veja bem, agora o garoto disse a Abraão: pai, o Senhor pegou o fogo. Isso está entre o versículo 7 e o versículo 8 também. O Senhor pegou a lenha, o Senhor pegou o fogo, pegou a faca, mas cadê o principal? Cadê o cordeiro? Cadê? Irmãos, quando eu li essa passagem, que agora é o versículo 8, a resposta de Abraão foi uma resposta meio que... Sabe, eu pensei quando eu li esse texto, que Abraão mentiu. Porque ele diz assim ao filho dele: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando junto. Quando eu li esse texto, eu pensava assim: Abraão, ele deve estar dando tipo uma espécie de desculpa para não dizer assim: filho, o holocausto é você. Ou o sacrifício é você. Você é o cordeiro. Mas a gente percebe, irmãos, que isso não acontece aqui. Isso às vezes é coisa da nossa cabeça que a gente inventa para ver se o texto, a gente consegue entender o texto. Mas Abraão não estava mentindo. Porque se você olhar num versículo, lembra que eu acabei de falar que eu ia voltar a um versículo, versículo 5, ele disse: olha, vocês fiquem aqui, que eu vou com o moço lá para o monte, nós vamos adorar, mas o que vai acontecer? Nós voltaremos. Então, Abraão já tem em si o quê? Eu vou sacrificar o meu filho. E Hebreus também vai dizer isso. Hebreus capítulo 11. Mas eu acredito que o meu Deus é poderoso para até ressuscitá-lo. Mesmo eu queimando, eu sacrificando ele, eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Eu sei que Deus vai olhar. Eu sei que Deus vai prover. Olha só a fé de Abraão, irmãos. Será que você tem uma fé como a de Abraão? Será que eu tenho a fé como a de Abraão? De literalmente eu confiar em um tipo de uma situação como essa? Irmãos, isso aqui era impossível aos olhos humanos, impossível. Ele tá levando o filho dele para ser queimado, ficar só o pó, e ele ter a mentalidade de dizer: o meu Deus é capaz de ressuscitar meu filho. Isso foge da compreensão humana. Mas ele tinha fé até mesmo para que Deus fizesse isso. Mas vamos lá. Versículo 9, já lemos o versículo 8. Tendo ele chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e amarrou a lenha, depois amarrou seu filho Isaque e colocou em cima do altar sobre a lenha. Olha só, irmãos, vamos parar aqui, vamos ver esse texto, analisar esse texto aqui. Agora nós estamos chegando num outro momento. Nós estamos chegando agora no momento, irmãos, em que Abraão chegou no monte. Ele fez o holocausto. Mas tem um detalhe no texto que ele não passa despercebido. Ele amarrou o menino e colocou sobre o altar. A gente não vai ver Isaque em nenhum momento dizendo assim: você tá ficando doido? Você tá ficando gaga, pai? Como é que o senhor tá... O senhor tá pensando que o senhor vai tocar em mim para ser queimado?
A gente não vai ver Isaac dizendo isso. Ou muito mais, porque alguns acreditam, irmãos, que Isaac, ele tinha uma idade mais ou menos de... Ele era adolescente nessa época. Acredita-se que ele era adolescente. Então, como um adolescente, né, raciocinando e dizer, esse velho tá louco, me queimar, me oferecer. Mas não, o texto mostra claramente que ele, como uma ovelha, literalmente, ele como uma ovelha, não falou nada. Simplesmente se deixou amarrar e obedeceu. Vamos continuar. E estendeu a mão. Veja, vamos imaginar esse cenário, certo, irmãos? Nós já estamos quase acabando aqui esse desfecho. Vamos imaginar o cenário. Isaac está sobre o altar e Abraão pega a faca. E vamos se dizer que Abraão faz esse movimento aqui. Abraão, irmãos, está disposto a fazer isso. A Bíblia claramente diz, e ele estendendo a mão, pegou a faca para imolar o seu filho. Ele iria fazer isso mesmo. Agora, você pensa comigo, irmão, uma cena como essa. Você pensa comigo, isso aqui é horrível. Isso aqui é horrível. Você imagina um pai amarrando o seu filho e matando. Pegando uma faca, e tem mais. Se Abraão errasse, ia ser pior. Se Abraão errasse, o menino ia se contorcer na hora da morte. Ia dar errado. Ele iria ficar se contorcendo e o sacrifício não ia sair como deveria sair. Então Abraão amarrou o menino, pegou a faca, ele não poderia errar. A punhalada que ele iria dar tinha que ser certeira. E o que aconteceu aqui, versículo 11, que chegamos ao terceiro ponto. A provação é concluída. No versículo 11, há parece que o autor que escreveu esse texto, ele faz tipo, pam, parou. Sabe quando é o filme? Um filme começa, né, vai, e tem uma parte do filme que esse filme fica mais, sabe aquela parte que a pessoa do filme fica entre a vida e a morte, e aí chega uma coisa de repente para salvar? Foi isso que aconteceu. O anjo do Senhor bradou, isso no versículo 11, tá, irmãos? Bradou desde o céu, dizendo, Abraão, Abraão, isso aqui é urgência. Quando um judeu fala duas vezes a mesma palavra, está no sentido de frisar, está no sentido de urgência. Abraão, Abraão, ele respondeu, estou aqui. Então o anjo disse, não estendas a mão contra o moço, não lhe faça nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Não, sinceramente, essa é uma das partes mais bonitas desse texto que eu acho. Principalmente na parte que diz assim, não faça nada ao menino, porque agora eu sei que você teme ao Senhor. O que é temer a Deus? Você já parou para pensar nisso? Temer a Deus, irmãos, é obedecê-lo quando dói. Temer a Deus é você obedecê-lo quando muitas pessoas riem de você. Temer a Deus é você obedecer a Deus quando você olha, quando aquilo ali não te satisfaz, quando você diz assim, isso aqui não está agradando a mim. Isso, irmãos, muda até a nossa forma de pensar, de vestir, de falar, de andar. Porque temer a Deus, quando ele diz agora eu sei que você teme a Deus, é porque Abraão justamente fez aquilo que doía. Eu sei que você teme a Deus, irmãos. Agora pergunta, você teme a Deus? Eu temo a Deus? Muitas pessoas do nosso século dizem que teme a Deus da boca para fora. Dizem que teme a Deus quando aquilo ali te satisfaz, quando aquilo ali não custa nada para ela, mas temer a Deus pode custar muito caro. Nesse caso aqui, essa prova, vocês agora estão conseguindo entender mais ou menos aqui o porquê que Deus ele pediu isso a Abraão, o filho dele Abraão.
um teste. Mas Abraão sabia que Deus mesmo assim iria prover. E o que acontece, irmãos, no texto, no decorrer desse texto, é mais lindo ainda. Porque depois disso, o anjo também vai dizer, o anjo também vai dizer. Então o anjo disse: não estendas a mão contra o moço, porque agora sei, visto que não me negaste teu filho. Então o que Abraão fez? Abraão levantou os olhos, essa expressão de novo, ele levantou os olhos e viu o quê? E viu atrás de si um carneiro preso no lugar. Lembra, irmãos, naquela parte que eu disse assim, que Abraão levantou os olhos, o que Abraão viu? Abraão viu o lugar do abate. Mas agora Abraão levantou os olhos de novo, o que Abraão viu? Ufa! Ele agora viu a provisão de Deus ali. E o que aconteceu é que, por isso Abraão chamou aquele lugar Jeová Jirê, pelo que diz até hoje, o monte do Senhor te proverá. Era Quedar, não era? O lugar de abate. Mas ali se chamou o que agora? O Jeová Nissi. Jeová Jirê, perdão. O Senhor proverá. E agora, irmãos, para fechar mesmo, ele vai dizer o seguinte: então o anjo do Senhor bradou a Abraão, dizendo pela segunda vez: desde o céu, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência como as estrelas do céu. Veja aí a promessa de Deus ainda se cumprindo, irmãos, porque Deus não mente. Veja, no começo nós vimos Abraão, Deus dizendo a Abraão: Abraão, eu vou lhe dar netos, eu vou fazer da sua descendência uma grande nação. E aí Deus pede justamente o garoto, o homem que iria dar toda aquela geração, porque Isaac não tinha nenhum filho. Mas Deus, ele não mente. Abraão sabia que Deus iria fazer alguma coisa. E o que acontece, irmãos, é que isso não parece. Agora eu quero chamar a sua atenção. Isso não parece com alguma história que você conheça, não? Esse texto aqui não parece com algum episódio que você conhece, não? Irmãos, esse texto, onde é que está Jesus aqui, né? Eu falei aqui que Jesus no Antigo Testamento, onde é que Jesus está aqui? Muito simples. Esse texto, se você analisar, é uma alusão ao que Deus fez com Jesus. Isaías 53, versículo 10, diz assim: contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Mateus também vai falar sobre isso. Vou abrir em João, na verdade. Mateus, Lucas também vão falar sobre isso, mas eu vou abrir aqui em João. João 19, 17 diz assim: levaram então Jesus, e ele, carregando a própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Golgota. Ali crucificaram juntamente com outros 2 homens, um de cada lado dele. Irmãos, esse texto é uma alusão a Cristo, ao que Deus iria fazer com Cristo. Não foi Pilatos, não foi os homens que mataram Jesus. Foi o próprio Deus em sacrifício. Veja o que Jesus fez.
Deus é Abraão nessa história. Jesus é o Isaac dessa história. Mas só que tem algo nessa história muito interessante. Abraão, quando chegou ao monte, e na hora que ele foi atingir o seu filho, você lembra? O que aconteceu? Apareceu o anjo e disse o quê? Não faça isso. E apareceu um carneiro atrás de Abraão. Mas no episódio de Jesus e Deus, não apareceu nenhum cordeiro. Porque Jesus era o cordeiro. Também, outra explicação poderia ser também o seguinte: Abraão seria Deus e a humanidade seria Isaac. E também nessa visão poderia ser o seguinte: a provisão seria o cordeiro, o outro cordeiro, que seria Jesus, que morreu no lugar de Isaac, que seria a humanidade pecadora. Vocês estão conseguindo me entender? Se a gente pudesse fazer esses dois cenários, Deus, Jesus e nenhum cordeiro, e agora Deus, a humanidade e Jesus Cristo. De qualquer forma, irmão, Jesus Cristo foi o cordeiro. E eu quero finalizar com um desafio. Primeira coisa, diante dessa mensagem você pode olhar e dizer assim: Raíla, eu não acredito nisso que você está dizendo. Eu não concordo, eu não creio na Bíblia, eu não creio em Deus. Pode ser muito bonito a história, mas eu particularmente eu não quero seguir Jesus. Eu quero continuar na minha vida de pecado, eu quero continuar sendo quem eu sou, eu quero continuar na minha vida. Eu não quero saber disso, de Deus, de Isaac, de Abraão, eu não quero saber nada disso. Você pode ser a segunda pessoa que pode olhar e dizer assim: Raíla, eu concordo. Acho bonita a história. Acho interessante o que Jesus fez por mim na cruz. Assisto pregação direto. Mas eu não vou seguir o caminho. É coisa demais que eu tenho que deixar e eu vou me preparar. Ou você pode ser a terceira pessoa e dizer: é verdade. Tudo isso que foi dito na palavra é verdade. Tudo isso que foi dito na palavra sou eu. Eu que não temo a Deus, eu que não o obedeço, eu que não muitas vezes não tenho a mudança que Deus disse para eu ter. Eu posso até... E tem mais, irmãos. Você pode ser essa terceira pessoa que até fica com raiva. Diz assim: eu tô com raiva, mas é para mim. Essa raiva que eu tô sentindo é porque eu sou desse jeito e eu não aceito que ninguém diga isso comigo. É aquela raiva muitas vezes, quando a gente olha e dizer: eu não sou assim. Eu não sou fiel a Deus, eu não sou... Vocês estão me entendendo? É essa terceira pessoa que confessa e que diz: eu preciso de mudança. E o meu desafio é que você seja essa terceira pessoa. E que essas duas primeiras, se você ainda quer ser ou se você ainda é, que em nome de Jesus, seu coração venha mudar. Tem uma canção que minha irmã vai louvar agora, que reflete isso também. E que você possa meditar nesse hino. Em silêncio os dois chorarão.
coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão, um filho entregar, se realizar que nasce sobre as pedras do altar. Chegando o lugar da decisão, um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão, um filho entregar, sem avisar que lhe nasce sobre as pedras do altar. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim. Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir. Eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, se realizar que deitar sobre as pedras do altar. Se realizar que deitar sobre as pedras do altar. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Que culto maravilhoso, né? Palavra, louvores, muito bom. Pessoal, estamos chegando aqui já ao fim do nosso culto, sendo que antes vamos àqueles avisos costumeiros, para a gente estar lembrando das programações da nossa igreja. Lembrando que nós estamos ainda com nossos cultos 100% online. Ainda não estamos nos reunindo presencialmente. O motivo todo mundo sabe, o mundo vive uma pandemia. Infelizmente, a região do Seridó, que é a região que a gente mora, com a nossa igreja faz parte, cidade de Timbaúba dos Batistas, está na região do Seridó. E a região do Seridó tem tido um aumento de casos, digamos assim, muito grave, né? Caicó, por exemplo, Jardim de Piranhas, são cidades vizinhas aqui. Timbaúba é uma cidade que depende bastante de Caicó, tem laços também com Jardim de Piranhas. Enfim, interiorzão, todo mundo se conhece, a gente tem que se deslocar em algumas ocasiões para outra cidade.
e ainda é preocupante. Então, nós possamos orar por essa situação também, orar para que pela cidade de Jardim de Piranhas, orar pela cidade de Caicó, pelo nosso país, para que essa pandemia ela possa diminuir o mais rápido possível, né? Ela possa desaparecer o mais rápido possível, e para que Deus também dê sabedoria ao homem. Para quê? Para que o pessoal possa inventar uma vacina eficaz, né? Deus dê sabedoria ao homem para que ele possa criar uma vacina eficaz para acabar também com esse vírus, no nome do Senhor Jesus, né? Vamos estar orando também por isso. Pessoal, então vamos lá, nossas programações. Terça-feira à noite, tá certo? 7 da noite, culto de oração. Quinta-feira, o estudo bíblico, 7 da noite. E no domingo, nós temos aí também a nossa programação a partir das 5h30 da tarde. Então, esses são os 3 dias que você encontra as nossas programações, que são transmitidas online através aqui desta ferramenta que você vos assiste, Facebook. Nós também temos um Instagram, lá postamos versículos, também divulgamos algumas programações da igreja. Segue lá, @PIBTimbaúbaRN. PIBTimbaúbaRN é o nosso Instagram, ok? Pessoal, e também por último, quero reforçar o aviso dessa questão aí do mês da juventude. Peço para que os jovens e adolescentes aqui de Timbaúba, da congregação de Jardim de Piranhas e de outros, você que nos assiste aí de outra igreja, de outra cidade, né, visite o site www.meisdajuventude.com.br e siga o nosso Instagram, o Instagram da Jubacer, @somosjubacer, tá certo? Mensagens aí, devocionais, palavras, vídeos, músicas, dicas culturais, isso e muito mais outras coisas vão estar disponíveis no nosso Instagram da Juventude Batista do Seridó. Então fique acompanhando por lá tudo isso. Vamos orar encerrando? Senhor Jesus, obrigado por esse culto, obrigado pela irmã Raíla, pela Raira, obrigado, Senhor, pela palavra, obrigado porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus, ó Pai, que tem sido fiel na Tua palavra e sempre permanecerá fiel, porque essa é a Sua essência. O Senhor é a fidelidade, o Senhor é o amor, o Senhor é a verdade, o Senhor é a bondade. Louvado seja Deus por isso. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos perdoa no nome de Jesus. Pai, esteja aumentando a fé daquelas pessoas que estão fracas, esteja ressuscitando, Deus, aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente, esteja curando os enfermos nos hospitais, confortando aqueles que perderam entes queridos para essa pandemia ou qualquer outra circunstância dessa vida, que o Senhor é o conforto, o Espírito Santo de Deus chega lá, conforta essas pessoas. Ó Deus, oramos pelo fim da pandemia, oramos pela vacina, Senhor, que o Senhor dê sabedoria ao homem, Deus, para que essa vacina seja, ó Pai, feita o mais rápido possível e assim possa trazer, ó Pai, um alívio para a nossa humanidade. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Abençoa quem nos assiste, aquela pessoa que ainda não entregou a vida a Cristo, que através dessa palavra ela possa se converter, meu Pai, porque sabemos que não sou eu, não é a Raíla, não é nenhum ser humano. Quem faz, ó Deus, o milagre, quem salva o homem do pecado é através de Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus que convence. Então que o Espírito Santo de Deus possa convencer essas pessoas que ainda não tomaram essa decisão a seguir o caminho de Jesus Cristo. Nos dá uma boa semana de paz, que essa seja uma semana de paz, de bênção na nossa vida, de fé, que seja uma semana repleta, Senhor, de amizade entre nós, o Senhor, que possamos buscar ler a Bíblia, orar e ajudar e amar uns aos outros. Esta é a minha oração no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus amados irmãos. Deus abençoe. Próximo encontro online a partir de terça-feira, 7h da noite, nosso momento de oração. Forte abraço. Deus abençoe no nome de Jesus.